Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 11. Após a bem-sucedida missão de Harry ao Beco Diagonal com a ajuda de Nigel, Harry trabalhou diligentemente para se adaptar à vida na casa dos Dursley, enquanto introduzia sutilmente a ideia de magia para a tia Petúnia. A dinâmica entre eles era delicada, um cuidadoso equilíbrio entre respeito e estratégia, enquanto Harry tentava suavizar a posição dela antes da chegada de sua carta de aceitação de Hogwarts. Enquanto Harry e Nigel discutiam os próximos passos na cozinha, onde Harry preparava meticulosamente o café da manhã, o humor habitual de Nigel veio à tona. Mestre Harry, embora suas habilidades culinárias sejam admiráveis, lembre-se de que nosso verdadeiro objetivo é temperar a percepção da tia Petúnia sobre a magia, não apenas seus ovos. Harry, levando o conselho a sério, planejou abordar a tia Petúnia com um gesto atencioso. Decidiu preparar o chá favorito dela, colocando-o na mesa com um gentil. Aqui está seu chá, tia Petúnia. Ela ergueu o olhar, com um toque de surpresa nos olhos. Harry sabia que pequenos atos de gentileza podiam, aos poucos, mudar a perspectiva dela. Nigel acrescentou, a sutil arte da persuasão. Às vezes, uma xícara de chá bem preparada pode valer mais do que 1000 palavras, especialmente se as palavras forem sobre magia. Mais tarde, enquanto Harry trabalhava no jardim, tentou abordar casualmente um assunto que despertasse o interesse de Petúnia sem levantar suspeitas. Tia Petúnia, você sabia que existem plantas que dizem ter propriedades mágicas? Eu li sobre isso em um dos livros de Duda. Bem fascinante. A resposta de Petúnia foi imediata e incisiva. Não existe magia, garoto. Sua voz era áspera, cortando o ar como uma faca. Harry sabia que precisava ter cuidado agora, ou talvez nunca mais tivesse outra chance de abordar esse assunto com ela. Pensando rápido, Harry respondeu, claro, tia Petúnia. Eu só quis dizer que é interessante como as pessoas costumavam acreditar nessas coisas. São apenas histórias e imaginação, não é? A voz de Nigel, uma mistura de divertimento e estratégia, sussurrou na mente de Harry. Ora, mestre Harry, desviando dos balaços com a graça de um apanhador. Redirecionar, desviar e manter o pomo de ouro à vista. A resposta de Harry pareceu acalmar um pouco o semblante de Petúnia. Ela olhou para ele, os olhos ainda desconfiados, mas não tão frios quanto antes. Sim, só histórias. Não encha a cabeça com essas bobagens. Mais tarde, em seu quarto, Harry discutiu sua abordagem com Nigel. Acho que fui muito direto, Nigel. Preciso ser mais sutil. Nigel concordou, com um tom de voz carregado de malícia. Sutileza é a chave, mestre Harry. Devemos apresentar o conceito de magia como se apresenta um gato à água, com muito cuidado e a uma distância segura. Harry deu uma risadinha, apreciando a analogia de Nigel. Vou guardar isso em mente. Harry ponderou sobre seu próximo passo, considerando uma abordagem mais acadêmica. Devo trazer um trabalho escolar sobre caça às bruxas, refletiu em voz alta. Eu poderia abordar o lado feminino dela, como as mulheres eram oprimidas e seu desejo de se tornar uma bruxa, como você disse. Se o que você disse for verdade, e ela sempre quis ser uma bruxa, ela se identificará com o assunto. Nigel, fingindo mágoa na voz, respondeu. Estou magoado, mestre Harry. Vou lhe avisar, raramente me engano. Mas seu plano tem mérito. Um contexto histórico pode ser a pitada de açúcar que faltava para tornar a coisa toda mais fácil. Harry passou os dias seguintes pesquisando para seu projeto. Ele mergulhou na história da caça às bruxas, nos medos da sociedade e na injustiça enfrentada pelas mulheres acusadas de bruxaria. Enquanto trabalhava, Nigel fornecia informações e trechos de contexto histórico, garantindo que a compreensão de Harry fosse precisa e abrangente. Um projeto sobre caça às bruxas, disse Nigel com um tom sarcástico na voz. Lembre-se, mestre Harry, a história costuma ser mais sombria do que qualquer ficção. Proceda com cautela, pois você está navegando por um campo minado de tragédias humanas e superstições. Após a perspicaz jornada de Harry pela história da caça às bruxas, ele se preparou para apresentar suas descobertas à tia Petúnia, ciente do desafio que o aguardava. O assunto era delicado, e o ressentimento de longa data de Petúnia em relação a tudo que fosse mágico tornava essa tarefa como caminhar na corda bamba. Harry abordou o assunto durante o jantar com a voz firme, mas carregada de curiosidade. Tia Petúnia, aprendi algo interessante na escola hoje sobre a caça às bruxas. É chocante como essas mulheres eram incompreendidas. Petúnia, com o garfo a meio caminho da boca, parou com uma expressão de imediato desdém. Caça às bruxas? Isso é uma parte sombria e insensata da história. Não devemos nos deter em tais absurdos. A voz de Nigel, sempre presente na mente de Harry, aconselhou com um tom de humor seco. A abordagem direta encontrou um obstáculo. É hora de usar um pouco de pensamento lateral, mestre Harry. Lembre-se, às vezes a melhor estratégia é contornar o assunto. Harry, seguindo o conselho de Nigel, mudou sutilmente o rumo da conversa. É verdade, tia Petúnia. É que essas mulheres muitas vezes eram apenas curandeiras ou parteiras. Isso me fez pensar em como as pessoas podem ser mal compreendidas. Compreendendo a complexidade da tarefa e o profundo ressentimento que tia Petúnia nutria, Harry sabia que precisava de uma abordagem mais sutil. O desafio era imenso, mudar delicadamente suas opiniões arraigadas sem confrontá-las diretamente. Nigel, sempre uma fonte inesgotável de estratégias astutas, sussurrou, mestre Harry, esta tarefa é como desviar um rio. Mudanças sutis e graduais são necessárias. A arte da manipulação reside em fazer a outra pessoa acreditar que chegou a uma conclusão por conta própria. Nas semanas seguintes, Harry aproveitou todas as oportunidades para inserir, de forma sutil, histórias e anedotas que confundiam as fronteiras entre fato e ficção, história e mito. Ele falava de figuras históricas famosas, insinuando delicadamente a natureza incompreendida de suas ações e o medo que motivava a reação da sociedade a elas.
Você sabia, tia Petúnia, sobre Joana d'Arc? Harry começava, ou então, li sobre um cientista chamado Galileu, que foi incompreendido em sua época. Cada história era cuidadosamente escolhida para ecoar os temas da incompreensão e do medo do desconhecido. A orientação de Nigel foi inestimável. Você está indo bem, mestre Harry, mas lembre-se, a chave está na forma como você diz. Seu tom de voz, sua expressão, o momento em que você fala, tudo contribui para a sutil arte da persuasão. Harry também começou a introduzir a ideia de magia em um contexto histórico e cultural. Ele falou sobre mitos antigos, folclore e lendas, apresentando-os como artefatos curiosos da história humana, e não como verdades absolutas. Certa noite, enquanto estavam sentados em silêncio na sala de estar, Harry mencionou cautelosamente os julgamentos das bruxas de Salem. É estranho como o medo pode levar a eventos tão terríveis, comentou casualmente. As pessoas estavam tão assustadas com o que não entendiam que acabaram prejudicando pessoas inocentes. A reação de Petúnia foi imediata e incisiva. Isso tudo não passa de superstição sem fundamento, Harry. As pessoas do passado eram ignorantes e tolas por acreditarem nessas coisas. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Cuidado, mestre Harry, proceda com cautela. O ceticismo de sua tia é uma barreira formidável. Você deve abordar isso com a sutileza de um mestre de xadrez, antecipando seus movimentos e contra-atacando-os com elegância. Reconhecendo o conselho de Nigel, Harry respondeu, claro, tia Petúnia. É interessante ver o quanto a sociedade mudou. Como coisas que antes eram temidas agora são compreendidas de forma diferente. Nos dias seguintes, Harry continuou essa dança delicada, tecendo uma narrativa que sutilmente desafiava as opiniões de Petúnia sem confrontá-la diretamente. Ele falou sobre a evolução da ciência e como muitas coisas antes consideradas mágicas agora eram entendidas como fenômenos naturais. Tia Petúnia, você sabia que antigamente as pessoas acreditavam que tempestades eram sinais de deuses irados? Dizia Harry, e então, suavemente, passava a discutir como o conhecimento científico havia dissipado tais mitos. A presença de Nigel era uma fonte constante de orientação e segurança. Você está plantando as sementes da dúvida, mestre Harry. Com o tempo e paciência, elas ainda podem criar raízes. No entanto, a verdadeira descoberta aconteceu inesperadamente certa noite. Enquanto Harry ajudava Petúnia com o jantar, ele mencionou casualmente um documentário que havia assistido sobre civilizações antigas e seus sistemas de crenças. É fascinante como cada cultura tem sua própria explicação para os mistérios do mundo, refletiu Harry. Isso nos faz pensar em quais verdades podemos estar perdendo hoje em dia, não é? Petúnia, que estava cortando legumes, parou e olhou para Harry. Por um instante, houve um lampejo de curiosidade em seus olhos, rapidamente disfarçado por sua habitual expressão severa. A voz de Nigel era triunfante, mas cautelosa. A mestre Harry, você despertou o interesse dela. Este é um momento crucial. Proceda com cuidado. Encorajado, Harry continuou. Tudo é uma questão de perspectiva, não é? O que uma pessoa vê como magia, outra pode ver apenas como mais uma parte do mundo a ser compreendida. Pela primeira vez, Petúnia pareceu realmente considerar as palavras de Harry. Ela não respondeu, mas a semente da reflexão foi plantada. Naquela noite, enquanto Harry estava deitado em sua cama, a voz de Nigel transbordava satisfação. Você se saiu bem hoje, mestre Harry. As barreiras mais difíceis de romper são aquelas que estão dentro da mente. Mas lembre-se, isso é apenas o começo. Mudar as crenças de uma pessoa é uma jornada, não um único passo. Capítulo 12. Para total surpresa de Harry, no dia seguinte, Petúnia o chamou inesperadamente para a sala de estar. Ela segurava uma fotografia antiga, seus dedos tremendo levemente enquanto a estendia em sua direção. A foto, um pouco desbotada pelo tempo, retratava uma mulher e um homem. Harry prendeu a respiração. A mulher tinha os olhos mais verdes, exalando uma beleza serena, e seu sorriso irradiava uma alegria pura e genuína. Ao lado dela, um homem com um sorriso convencido e óculos exalava um certo charme de malandro. Os olhos de Harry se encheram de lágrimas, uma onda de emoções o invadindo, embora ele não conseguisse entender bem o porquê. Ao ver a emoção desprotegida no rosto de Harry, um lampejo de algo, talvez arrependimento ou uma empatia há muito reprimida, cruzou o rosto de Petúnia. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, suas feições retornando à sua expressão severa habitual. A voz de Nigel, com um toque de ironia, sussurrou na mente de Harry. Ah, mestre Harry, as muralhas de Jericó estão começando a rachar. Mas lembre-se, uma fortaleza não cai ao primeiro toque de trombeta. Harry, segurando a fotografia com força, olhou para a tia. Quem são eles, tia Petúnia? Perguntou, a voz quase num sussurro. Petúnia hesitou, desviando o olhar de Harry. Eles eram seus pais, Harry, disse ela com a voz embargada, como se as palavras estivessem sendo arrancadas dela à força. O coração de Harry deu um salto. Meus pais. Ele repetiu baixinho, com os olhos fixos na foto. A voz de Nigel era suave, mas incisiva na mente de Harry. Cuidado, Harry. Você está pisando em terreno sagrado. Use este momento com sabedoria. Harry, percebendo a oportunidade, disse, nunca os vi antes. Eles parecem felizes. Ele olhou para Petúnia, buscando uma conexão, um sentimento em comum. Os lábios de Petúnia se contraíram. Isso foi há muito tempo. As coisas eram diferentes naquela época, disse ela, com a voz carregada de uma mistura de amargura e nostalgia. Nigel, sempre o estrategista, sugeriu. Agora é a hora de preencher essa lacuna, mestre Harry. Apelem para as memórias dela, para os sonhos perdidos. Harry perguntou com delicadeza. A senhora os conhecia bem, não é, tia Petúnia? Como eles eram? Petúnia virou-se com uma expressão fechada. Não quero falar sobre isso, Harry. É passado. A voz de Nigel era uma mistura de encorajamento e cautela. Persistência, Harry, mas com sutileza. Você está caminhando na corda bamba. Nos dias seguintes, Harry, guiado pelos conselhos táticos de Nigel, procurou maneiras de persuadir Petúnia a compartilhar mais sobre seus pais.
Ele deixou a fotografia estrategicamente em lugares onde ela certamente haveria, cada aparição um convite silencioso para relembrar o passado. Certa noite, enquanto preparava o jantar, Harry tentou mais uma vez. Tia Petúnia, eu estava pensando no que você disse outro dia sobre meus pais. Deve ter sido difícil para você quando eles faleceram. Petúnia fez uma pausa, ainda de costas para Harry. A vida é cheia de dificuldades, Harry. Todos nós precisamos aprender a seguir em frente. Nigel, percebendo uma mudança, sussurrou. Agora, Harry, conecte os sentimentos dela aos seus. Mostre a ela que você a entende. Harry assentiu para si mesmo, respirando fundo. Eu sei que é difícil. Também sinto falta deles, mesmo sem nunca tê-los conhecido de verdade. Parece que sempre faltou uma parte de mim. Petúnia permaneceu em silêncio por um longo momento, depois, sem se virar, disse suavemente. Eles eram muito apaixonados. Sua mãe, Lírio, tinha um jeito especial de fazer com que todos ao seu redor se sentissem especiais. O coração de Harry disparou com a revelação, uma pequena vitória em sua busca para entender seu passado e se conectar com sua tia. A voz de Nigel era de aprovação. Muito bem, mestre Harry. Você abriu uma porta que estava fechada há muito tempo. Agora precisamos garantir que ela não se feche novamente. Harry estava sentado sozinho em seu quarto, com a fotografia de seus pais no colo. O conhecimento recém-adquirido sobre sua mãe e seu pai despertou uma avalanche de pensamentos e emoções. Foi então que uma compreensão o atingiu, um quebra-cabeça complexo se formando em sua mente. Ele compreendeu que o desprezo da tia Petúnia por ele não se originava apenas de sua semelhança com o pai, mas também de uma história mais profunda e dolorosa. Ela me odeia porque me pareço com o papai, mas por que ela o odeia tanto? Ponderou Harry. Nigel, como de costume, não ofereceu respostas imediatas, permitindo que Harry explorasse seus pensamentos. Nigel disse que a tia Petúnia invejava a mamãe por causa da magia dela. Isso é óbvio. Mas o ódio dela pelo papai, James, deve ser algo mais pessoal. Não se trata apenas de magia, pensou Harry em voz alta. Ele mergulhou mais fundo em suas memórias, nas histórias que Nigel havia contado e nos trechos de conversas que ouvirá ao longo dos anos. Harry percebeu que o ressentimento da tia Petúnia em relação à sua mãe, Lilian, não se devia apenas às suas habilidades mágicas. Era algo mais complexo. Petúnia devia sentir muita falta de Lilian. Os semestres em Hogwarts são longos, e Lilian ficava na escola durante a maior parte do ano. Petúnia ficava para trás, sozinha, e sua inveja se transformava em ressentimento. Então ele pensou em seu pai, James. E tem o papai. Ele entrou na vida da mamãe quando ela estava prestes a se formar. Justo quando Petúnia pensou que teria sua irmã de volta, James apareceu. Um estranho que levou Lily embora para sempre. Petúnia deve tê-lo visto como o último ladrão do afeto de sua irmã. A mente de Harry fervilhava de possibilidades. Se eu quero que a tia Petúnia aceite meu lado mágico, preciso recriar o vínculo que ela tinha com a mamãe. Mas tem que ser ainda mais especial. E preciso ser sutil. Harry sabia que não seria fácil. O rosto de Petúnia não suavizou rapidamente, ela tinha anos de ressentimento acumulado, não apenas contra ele, mas contra o mundo mágico como um todo. Nigel, sempre a voz da razão com um toque de sarcasmo, interrompeu os pensamentos de Harry. A mestre Harry mergulhando nas profundezas da psicologia familiar, Cuidado, as águas são traiçoeiras e a correnteza forte. Harry assentiu para si mesmo. Eu sei, Nigel, mas eu preciso tentar. Preciso fazer com que a tia Petúnia me veja não apenas como filho de James, mas também como filho de Lily. Com sua recém-descoberta determinação, Harry planejou seu próximo passo. Ele sabia que seu conhecimento sobre sua mãe, Lily, era limitado, então decidiu puxar conversa com a tia Petúnia sobre ela, observando atentamente suas reações e emoções. Era uma tarefa desafiadora, dada sua pouca experiência em interpretar emoções, mas com sua mente agora funcionando como um computador avançado, ele podia analisar e rever qualquer lembrança em detalhes. Certa noite, enquanto ajudava Petúnia com a louça, Harry tocou no assunto com cautela. Tia Petúnia, você mencionou que a mamãe era especial. Poderia me contar mais sobre ela? As mãos de Petúnia pararam por um instante, um lampejo de algo cruzando seu rosto antes que ela recuperasse a compostura. Não há muito o que contar, Harry. Ela era sua mãe e ela era. Só isso. Harry a observou atentamente. Suas palavras foram desdenhosas, mas seus olhos desviaram-se brevemente, um sinal de desconforto. Seu maxilar se tensionou, indicando que ela estava reprimindo emoções. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Observe as nuances, mestre Harry. O diabo, como dizem, está nos detalhes. Sem se deixar abalar, Harry prosseguiu gentilmente. Mas vocês cresceram juntos, não é? Devem ter compartilhado momentos felizes. Petúnia fez uma pausa, sua expressão endurecendo. Não vejo por que isso seria da sua conta. A voz de Nigel era uma mistura de encorajamento e realismo. Persistência, Harry. Mas lembre-se, sutileza é fundamental. Não force a barra. Nos dias seguintes, Harry tentou diferentes abordagens para fazer Petúnia se abrir. Ele compartilhou anedotas da escola, na esperança de despertar nela memórias de Lilian. Ele até mencionou um trabalho escolar sobre história da família, conduzindo sutilmente a conversa para o passado que compartilhavam. Cada tentativa encontrava resistência. As muralhas de Petúnia eram altas, construídas por anos de ressentimento e dor. Suas reações eram cautelosas, suas respostas breves. Mas Harry notou pequenas rachaduras em sua armadura. Um olhar distante quando ele mencionou uma lembrança da infância. Um leve suavizar em seus olhos quando ele falou sobre a saudade dos pais. O conselho estratégico de Nigel foi inestimável. Considere sua abordagem como um cerco, mestre Harry. Você não está invadindo o castelo. Está cercando, esperando o momento certo para entrar. Capítulo 13.
Harry percebeu que precisava de uma tática maior e mais impactante para alcançar Petúnia. Ele decidiu criar um álbum de recortes com as memórias de seus pais, na esperança de que isso despertasse as emoções de Petúnia e a tornasse mais receptiva. Ele passou horas reunindo meticulosamente fotos e anedotas, algumas reais e outras inventadas, para pintar um retrato de Lilian e Tiago Potter, não como uma bruxa e um bruxo, mas como uma irmã, uma filha, uma amiga e um casal amoroso. Apresentar o álbum de recortes para Petúnia foi uma aposta. Harry esperou um momento em que ela parecesse estar de bom humor. Tia Petúnia, eu fiz este álbum de recortes sobre meus pais. Achei que você gostaria de vê-lo. A reação inicial de Petúnia foi de rejeitar a ideia, mas a curiosidade falou mais alto. Enquanto folheava as páginas, Harry observava seu rosto atentamente. Seus olhos se detiveram em uma foto de Lilian rindo, e uma ternura surgiu em seu olhar. Seus dedos percorreram a borda da página, um gesto inconsciente de saudade. Nigel observou em voz baixa. Você tocou num ponto sensível, mestre Harry. Agora, vamos ver se conseguimos tocar uma melodia. Animado, Harry disse, sempre tive curiosidade de saber como era a mamãe como irmã. Vocês devem ter passado bons momentos juntas. Petúnia estava um pouco menos defensiva. Ela sempre foi a especial, a favorita, disse, com a voz carregada de amargura e tristeza, sempre chamando a atenção por suas habilidades. Nigel sussurrou, cuidado, Harry. Você está atravessando um campo minado de emoções. Harry assentiu com a cabeça, escolhendo as palavras com cuidado. Deve ter sido difícil se sentir excluído. Às vezes me sinto assim, sendo um esquisito. Ao ouvir o apelido depreciativo que Vernon lhe dera ecoar em sua própria voz, Harry percebeu uma mudança repentina no comportamento de Petúnia. Seu rosto, geralmente uma máscara de severa desaprovação, se contorceu num momento de emoção pura. Você não é uma aberração. Ela não era uma aberração, exclamou com a voz tremendo levemente. Harry soube imediatamente quem era ela Lilian. Essa defesa inesperada da irmã, e indiretamente dele próprio, representou uma mudança significativa na atitude habitual de Petúnia. Harry analisou cada detalhe da reação de Petúnia. Seus olhos, geralmente frios e distantes, agora continham uma faísca de algo semelhante à dor. O jeito como sua voz falhou ao mencionar Lilian, o tremor sutil em suas mãos quando pararam por um instante sobre o álbum de recortes. Tudo isso eram sinais reveladores de emoções profundamente reprimidas vindo à tona. Até mesmo sua postura, tipicamente rígida e ereta, parecia ceder sob o peso de memórias há muito suprimidas. Nigel, observando a cena, ofereceu sua opinião. Bem, mestre Harry, parece que tocamos num ponto sensível. A fortaleza não é inexpugnável, afinal. Contudo, o momento de vulnerabilidade de Petúnia foi passageiro. Ela rapidamente recuperou a compostura, seu rosto endurecendo novamente ao encerrar o assunto. Chega disso, Harry. São feridas antigas que é melhor deixar fechadas, disse ela, fechando o álbum de recortes com uma firmeza que não admitia contestação. Harry, percebendo a gravidade da situação, sabia que precisava de uma tática mais eficaz para alcançar sua tia. Ele não podia mais confiar em indiretas e referências sutis. Precisava abordar o problema de frente, mas com tato e sensibilidade suficientes para não afastá-la ainda mais de Petúnia. Talvez, tia Petúnia, seja a hora de essas feridas cicatrizarem, sugeriu Harry cautelosamente, observando atentamente sua reação. A resposta de Petúnia foi rápida e incisiva. Não há nada para curar, Harry. O passado é passado. Sua voz era firme, não deixando espaço para mais discussões. Harry sabia que estava pisando em ovos. Precisava abordar o assunto de uma forma que convencesse Petúnia, para que ela ouvisse não como filho de Tiago Potter, a quem ela detestava, mas como filho de sua irmã, Lilian. Harry decidiu dar um passo para trás por um tempo. Reconhecendo que pressioná-la demais poderia apenas reforçar as defesas de Petúnia, ele resolveu dar-lhe espaço para processar suas emoções. Ele percebeu que essa não era uma batalha para ser vencida em um dia, mas uma campanha que exigia paciência e manobras cuidadosas. Enquanto isso, Harry voltou sua atenção para a riqueza de conhecimento que havia examinado no beco diagonal. Ele entrou na biblioteca em sua mente, uma sala vasta, quase infinita, repleta de livros, cada um recipiente de conhecimento mágico. O primeiro livro que pegou foi Uma História da Magia. Conforme lia, as palavras saltavam da página, a história do mundo bruxo se desdobrando diante dele. Mergulhando nos anais do nosso mundo, é? Uma escolha prudente, mestre Harry. A voz de Nigel ecoou em sua mente, carregada de um humor seco que disfarçava a seriedade da empreitada. Lembre-se, conhecimento é poder, especialmente ao navegar pelas águas turvas da reconciliação familiar. Harry mergulhou no livro, absorvendo as histórias de antigos bruxos e bruxas, seus triunfos e tragédias. Leu sobre a fundação de Hogwarts, as grandes guerras bruxas e a evolução da sociedade mágica. Cada história era uma peça de um quebra-cabeça maior, ajudando-o a compreender o mundo no qual estava prestes a entrar. A voz de Nigel frequentemente fornecia contexto, preenchendo as lacunas com curiosidades históricas e anedotas. A Godric Gryffindor, que personagem! Um pouco dramático para o meu gosto, mas não se pode negar seu talento para o heroísmo. Harry achava a história fascinante, mas seus pensamentos frequentemente voltavam para a tia Petúnia. Ele sabia que para conquistá-la, precisava empregar uma tática que a cativasse, algo que a fizesse enxergá-lo sob uma nova perspectiva. Mas Harry esperaria que ela processasse suas emoções primeiro. A pressa é inimiga da perfeição. Em vez disso, ele voltou sua atenção para o livro de feitiços do primeiro ano do currículo de Hogwarts, que havia folheado no beco diagonal. Com ele, planejava expandir seu repertório de feitiços. Até então, conhecia apenas dois: limpar, um feitiço de limpeza, e silenciar, que devido à alteração maliciosa de Nigel na descrição,
Harry acreditava permitir que ele controlasse os sons ao seu redor como quisesse. Essa, pensou Harry, era a beleza da magia sem varinha, depender mais da intenção, tornando-a versátil e poderosa. Ao ler os feitiços, analisando quais precisava mais, Harry percebeu a dimensão do desafio que enfrentava. Sem varinha, cada feitiço exigia foco e concentração, o que era ao mesmo tempo exaustivo e estimulante. Ele se deparou com feitiços como Lumos, o feitiço de luz, e Nox, seu equivalente. Ambos pareciam fundamentais, mas Harry sabia que dominá-los sem varinha seria uma conquista significativa. Um feitiço de luz, Mestre Harry? Iluminador em mais de um sentido, eu diria, comentou Nigel, com seu tom carregado de humor característico. Lembre-se, a intenção é fundamental. Visualize a luz, torne-se a luz. Harry assentiu para si mesmo, absorvendo o conselho de Nigel. Ele praticou Lumos, concentrando sua mente no conceito de luz, sentindo-a crescer dentro de si antes de liberá-la. As primeiras tentativas foram mal-sucedidas, mas Harry não era do tipo que desistia facilmente. Em seguida, ele leu sobre Leviosa, o feitiço de levitação. A levitar objetos. Uma habilidade útil, embora eu imagine que não vá resolver seus problemas familiares atuais, ironizou Nigel. Harry ignorou o sarcasmo, concentrando-se em vez disso na mecânica do feitiço. Ele praticou em objetos pequenos. Harry sabia que dominar esses feitiços, especialmente sem varinha, levaria tempo. Lumos, apesar de sua aparente simplicidade, exigia um nível de concentração e intenção desafiador. Os outros feitiços, cada um com seus requisitos específicos, eram ainda mais complexos. Ele estava determinado, porém, pois entendia que a paciência era crucial nessa jornada de aprendizado da magia sem varinha. Enquanto ele persistia em sua prática, Nigel observou: Mestre Harry, sua dedicação é louvável. Mas não nos esqueçamos de que a mente é uma ferramenta tão importante quanto qualquer feitiço. Já está na hora de você aprender sobre oclumência. Oclumência? Perguntou Harry, interrompendo seu feitiço. Sim, começou Nigel, com a voz assumindo um tom mais sério. Oclumência é a disciplina mágica de defender a mente contra a penetração e influência externas. Trata-se de controlar as emoções e os pensamentos, protegendo-os daqueles que possam tentar bisbilhotar ou manipular. Ele então disse: é uma das poucas defesas contra a legilimência. Mas esse não é o único benefício da arte. Se você dominar a oclumência, também terá mais facilidade em magia sem varinha. Harry, intrigado, aproximou-se mais. Como assim? A voz de Nigel assumiu um tom professoral. Oclumência, Mestre Harry, trata-se de controlar suas emoções e pensamentos, criando uma barreira em sua mente. Requer um profundo autoconhecimento, um tipo de disciplina mental essencial para a magia sem varinha. Sua intenção deve ser clara, livre de distrações e turbulências emocionais. É uma arte desafiadora, mas, dado seu talento para a magia sem varinha, acredito que você seja muito adequado para ela. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo cada palavra. Então, se eu melhorar em oclumência, também melhorarei em magia sem varinha? Exatamente, respondeu Nigel com um tom de satisfação. Quanto mais clara for sua mente, mais forte será sua intenção e mais eficaz será sua magia. Capítulo 14. Nigel começou a explicar as complexidades da oclumência para Harry, sua voz assumindo o tom de um mentor experiente. Oclumência, Mestre Harry, é a arte de proteger sua mente contra intrusões externas. Trata-se de organizar seus pensamentos, controlar suas emoções e criar uma fortaleza dentro de sua mente. O primeiro passo, continuou Nigel, é formar uma paisagem mental. Trata-se de um espaço mental onde você pode visualizar e controlar seus pensamentos e memórias. Imagine-o como uma sala ou uma série de salas onde cada memória, cada pensamento tem seu lugar. Harry ouviu atentamente visualizando o conceito. Então, eu preciso organizar minhas memórias? Como arquivos em um armário? De fato, respondeu Nigel. Mas é mais do que apenas organização. Trata-se de compreendê-las e controlá-las. Você precisa ser capaz de recuperar ou ocultar uma memória à vontade, estar ciente de cada recanto da sua mente. Nigel então aprofundou-se nas defesas contra a legilimência. Para se proteger da legilimência, que é a habilidade mágica de ler mentes, você deve fortalecer seu mundo mental. Imagine barreiras, muros ou qualquer forma de proteção que lhe pareça familiar. Quanto mais forte for sua visualização, mais forte será sua defesa. Assim que Nigel terminou, Harry de repente percebeu algo. Espere, minhas memórias já não estão organizadas por causa do sistema tecnológico? Nigel deu uma risadinha. É verdade, Mestre Harry. A verdade é que você já passou pelo primeiro e mais difícil passo da oclumência, criar um espaço mental. E você é imune a qualquer ataque de legilimência graças a mim e ao sistema tecnológico. Mas o que você tem agora é como comprar um cofre. Você tem um cofre, mas ele não protege nada até que você o torne seu. Ele explicou. Você precisa personalizar suas defesas e imbuí-las com sua essência. Não basta ter a estrutura, você precisa entendê-la e controlá-la. Pense nisso não apenas como ter um cofre, mas como conhecer sua combinação e saber como alterá-la à vontade. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo a lição. Então, preciso tornar minhas defesas mentais verdadeiramente minhas, adaptá-las aos meus pensamentos e emoções. Exatamente, confirmou Nigel. E lembre-se, enquanto o sistema de tecnologia organiza suas memórias, a oclumência permitirá que você as controle e proteja. É uma habilidade essencial, especialmente para alguém que pratica magia sem varinha. A magia sem varinha depende muito da intenção. Quanto mais clara sua mente, mais potente sua magia. Harry fechou os olhos, contemplando seu mundo mental. A interface do sistema tecnológico surgiu em sua mente, uma tela virtual onde ele podia acessar facilmente qualquer memória ou informação. Não era um projeto de sua autoria. Se fosse criar um mundo mental, o único lugar que lhe vinha à mente era seu armário. Mas essa era uma parte de sua vida que ele queria deixar para trás.
Agora que tinha seu próprio quarto, não queria mais nada com aquele espaço apertado e escuro. Contudo, não conseguia pensar em nenhum outro lugar que lhe agradasse. Vou optar pelo design do sistema tecnológico. É prático e futurista. Eu gosto, pensou, decidindo abraçar a eficiência e a modernidade do sistema. Essa etapa do desenvolvimento de suas habilidades em oclumência não seria fácil, e Harry sabia que levaria vários meses para dominá-la. Ele se concentrou na tela em sua mente, visualizando as memórias e informações ali armazenadas. Tentou reorganizá-las, construir muros e barreiras ao redor das áreas sensíveis. Mas era um desafio. As memórias estavam profundamente enraizadas e controlá-las exigia um nível de disciplina mental que Harry ainda estava desenvolvendo. Após um árduo exercício mental, Harry fez uma pausa e decidiu conversar com a tia Petúnia. Ele sabia que precisava empregar táticas mais significativas para amenizar o ressentimento antigo dela em relação a ele e ao mundo mágico. Era um desafio, mas um que ele estava pronto para enfrentar. Ao sentar-se com sua tia, Harry abordou cuidadosamente o assunto de sua mãe Lily. Tia Petúnia, tenho pensado muito na minha mãe ultimamente. Gostaria de saber mais sobre ela, disse ele, observando atentamente sua reação. O rosto de Petúnia permaneceu impassível, sua expressão não revelando nada de seus pensamentos íntimos. Não há muito o que contar, Harry, respondeu ela com desdém, claramente desconfortável com o assunto. Harry percebeu que precisava de uma abordagem diferente. Lembrou-se de algo que Nigel havia dito sobre apelar para as emoções de Petúnia. Encontrei esta foto antiga dela, continuou Harry, mostrando a foto que havia encontrado. Ela parece tão feliz. Ela sempre teve essa alegria? Petúnia olhou para a foto, seu rosto suavizando-se ligeiramente antes de ela rapidamente disfarçar suas emoções. Sua mãe era sempre alegre, sempre encontrando algo para sorrir, disse ela secamente, virando-se para esconder sua vulnerabilidade. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Você está minando a muralha, mestre Harry. Mas lembre-se, é uma fortaleza construída ao longo de anos de dor e ressentimento. Harry sabia que precisava agir com cautela. Decidiu usar uma tática sugerida por Nigel, conectar as emoções de Petúnia às suas próprias. Eu gostaria de tê-la conhecido. Sinto que perdi tanta coisa. Não conhecer minha própria mãe. É como se uma parte de mim estivesse faltando. A resposta de Petúnia foi hesitante, sua voz um sussurro. Ela teria adorado você, Harry. Ela sempre foi boa com crianças. Foi uma pequena concessão, mas era mais do que Harry esperava. Ele percebeu que o ressentimento de Petúnia estava profundamente enraizado, não sendo facilmente dissipado por algumas conversas. Ele precisava de uma tática mais significativa, algo que a atingisse em um nível mais profundo. Harry decidiu mergulhar na história de sua família para aprender mais sobre sua mãe e o relacionamento dela com Petúnia. Ele esperava que entender o passado delas lhe desse pistas sobre como entrar em contato com sua tia. Passou horas em seu escritório improvisado, debruçado sobre cartas antigas, fotos e qualquer fragmento de informação que conseguisse encontrar sobre a infância de Lilian e Petúnia. Durante sua pesquisa, Harry descobriu histórias de duas irmãs que outrora foram muito próximas, compartilhando segredos e sonhos. Mas à medida que cresciam, seus caminhos se separaram. Lily descobrindo suas habilidades mágicas e Petúnia sentindo-se deixada para trás. A dor da separação, a inveja, a sensação de traição, todas essas emoções se transformaram no ressentimento que Petúnia nutria até então. Harry deparou-se com uma revelação profunda que poderia potencialmente abrir as portas do coração endurecido da tia Petúnia. Enquanto vasculhava um baú antigo no sótão, encontrou uma fotografia e uma carta que pareciam ser as peças que faltavam em um quebra-cabeça complexo. A foto mostrava 3 crianças, Lilian, Petúnia e um menino desconhecido com cabelos escuros e oleosos. Pareciam próximos, com sorrisos largos e inocentes. A carta, porém, era o verdadeiro tesouro, uma resposta de alvo Dumbledore para Petúnia. Nela, Dumbledore informava-a com pesar que Hogwarts só aceitava aqueles com habilidades mágicas e Petúnia, infelizmente, não as possuía. Embora as palavras de Dumbledore fossem gentis e encorajadoras, pouco consolaram Petúnia. Harry, com sua mente mais afiada, captou as sutilezas da carta. Frases de Dumbledore como o talento pode se manifestar de muitas formas, e nenhuma é melhor que a outra provavelmente foram respostas às expressões de Petúnia, que se sentia menos mágica, menos especial que Lilian. Ficou claro pelas palavras de Dumbledore como tenho certeza de que sua família ama vocês duas igualmente. Que Petúnia nutria inseguranças profundas sobre o afeto de seus pais, provavelmente se sentindo ofuscada por sua irmã, que tinha dons mágicos. Munido dessa nova compreensão, Harry reconheceu a magnitude do abismo emocional que precisava transpor. O ressentimento da tia Petúnia tinha raízes em uma vida inteira de sentimentos de inferioridade e exclusão. Mudar a percepção dela não seria uma tarefa simples, exigia uma estratégia que a tocasse em um nível pessoal, que reconhecesse sua dor e validasse seus sentimentos. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, uma mistura de sagacidade e sabedoria. Mestre Harry, você descobriu um verdadeiro tesouro de história emocional. Use-o com sabedoria. Lembre-se, o caminho para a compreensão é pavimentado com empatia, não apenas com fatos. Mas este era um desafio de outra dimensão. Harry não podia simplesmente revelar seu conhecimento sobre magia, Hogwarts ou Dumbledore para sua tia. Uma abordagem tão direta destruiria a delicada confiança que ele havia construído com tanto esforço. Ele precisava ser astuto, mencionar o assunto incidentalmente. Foi então que uma possibilidade lhe ocorreu. Usando suas habilidades de oclumência recém-adquiridas, embora ainda longe de dominá-las, Harry projetou uma aura de culpa e medo ao se aproximar da tia Petúnia. A reação dela foi imediata, sua testa franzindo em preocupação. O que você fez, garoto? Ela exigiu. A voz de Harry tremia convincentemente quando ele respondeu. Eu fiz uma coisa estranha, tia Petúnia. Ele usou deliberadamente a palavra estranha, sabendo que isso chamaria a atenção dela. Petúnia estreitou os olhos. Não use essa palavra.
Conte-me o que aconteceu, insistiu ela, num tom que misturava irritação e curiosidade. Olhando para baixo, Harry contou sua história. Eu estava pensando em maneiras de te ajudar melhor. Queria limpar o teto, mas não consegui alcançar. Então, algo incrível aconteceu. O pano e a esponja simplesmente levitaram sozinhos e começaram a limpar. Me desculpe, tia. Eu não fiz isso de propósito. A história de Harry era uma aposta, uma mistura de verdade e invenção. Ele observava Petúnia atentamente, avaliando sua reação. Sua expressão era uma complexa tapeçaria de emoções, descrença, medo e um traço do mesmo ressentimento que sempre fervilhava sob a superfície. A voz de Nigel, uma mistura sutil de encorajamento e cautela, ecoou na mente de Harry. Uma jogada ousada, mestre Harry. Você está caminhando na corda bamba entre a intriga e o medo. A reação de Petúnia foi rápida e incisiva. Isso não é possível. Você deve ter imaginado. Essas coisas não acontecem no mundo real. Capítulo 15. A reação de Petúnia foi rápida e incisiva. Isso não é possível. Você deve ter imaginado. Essas coisas não acontecem no mundo real. Harry ergueu o olhar, os olhos cheios de medo e confusão, a imagem perfeita de um menino perturbado. Mas aconteceu mesmo, tia Petúnia. Eu também não entendo. É como aquelas histórias dos livros do Duda, só que é real. Nigel, sempre presente em seus pensamentos, sussurrou. Excelente, Harry. Você descreveu a situação perfeitamente. Agora, vamos ver como ela reage. Petúnia caminhava de um lado para o outro no quarto, visivelmente preocupada. Isso não faz sentido, Harry. Existe uma explicação lógica para tudo. Você deve ter usado algum truque ou... Harry interrompeu. Mas eu não fiz isso, tia Petúnia. Foi como mágica. A palavra magia pairava no ar, carregada de implicações e história não dita. Petúnia parou de andar de um lado para o outro, o rosto expressando uma mistura de descrença e uma emoção que Harry não conseguia decifrar. Magia, sussurrou ela, como se a própria palavra fosse um fantasma do seu passado. A voz de Nigel era cautelosa, mas encorajadora. Você abriu a porta, Harry. Agora, empurre-a com cuidado. Harry continuou com a voz suave. Você sabe o que é magia, não é, tia Petúnia? Você já viu isso antes com a mamãe. Petúnia virou-se bruscamente, os olhos fascando com uma mistura de raiva e dor. Não fale da sua mãe. Você não sabe nada sobre ela nem que ela estava envolvida. Harry sabia que tinha tocado num ponto sensível. Precisava prosseguir com cautela. Mas eu quero saber, tia Petúnia. Quero entender por que sou diferente. Por que consigo fazer essas coisas? Será que a mamãe também fazia coisas assim? Petúnia parecia estar em conflito com seus pensamentos, dividida entre o ressentimento antigo e uma emoção oculta e mais profunda. Sua mãe ela era uma aberração, assim como você. O escudo de oclumência de Harry se estilhaçou como vidro frágil quando ele sibilou. Não chame minha mãe assim. Petúnia, surpresa, desabou no sofá, o corpo tomado por soluços. Me desculpe, eu não queria. É tudo culpa do Vernon, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Harry, fervendo de raiva, estava prestes a desferir uma torrente de palavras, mas a voz de Nigel o deteve. Agora é o momento perfeito, mestre Harry. Controle suas emoções. Ela está vulnerável. Use isso contra ela. Deixe-a se abrir. É hora de descobrir a verdade. Harry respirou fundo, controlando a fúria, e sentou-se ao lado da tia. Tia Petúnia, por que você disse aquilo sobre minha mãe? O que Vernon fez? Petúnia, com o rosto manchado de lágrimas, lutava para se recompor. É complicado, Harry. Sua mãe e eu, éramos diferentes. E Vernon, ele nunca entendeu. Ele piorou tudo. Harry, percebendo a oportunidade que precisava, insistiu. Diferente como, tia Petúnia? Por causa da magia. Petúnia assentiu com a cabeça com um olhar resignado no rosto. Sim, por causa da magia. Sua mãe ela era especial. Mas Vernon não conseguia aceitar. Ele via isso como uma ameaça, algo sobrenatural. A voz de Nigel era um farol no mar tempestuoso de emoções. Investigue mais a fundo, Harry. Com delicadeza, mas com firmeza. Precisamos entender a profundidade dos sentimentos dela. Harry prosseguiu com a voz suave, mas insistente. Você já se sentiu assim também, tia Petúnia? Que a magia era uma ameaça. Petúnia exclamou. Não, eu tinha inveja. Em seguida, levou a mão à boca, como se tivesse revelado demais. Harry, percebendo o momento crítico, insistiu. Você queria fazer o mesmo, então por quê? Por que odiava minha mãe? Por que me odiava? Os olhos de Petúnia, agora marejados por uma mistura de emoções, desviaram-se do olhar penetrante de Harry. Não é tão simples assim, Harry, começou ela, a voz trêmula de dores e arrependimentos do passado. Sua mãe, ela tinha este mundo, um mundo do qual eu não podia fazer parte. E então ela foi embora, me deixando para trás. A mente de Harry trabalhava a mil, tentando juntar as peças do quebra-cabeça do passado de sua família. Mas por que descontar em mim? Eu nunca conheci meus pais. Eu sempre quis pertencer a algum lugar. Petúnia suspirou, um som carregado de anos de emoções reprimidas. Eu sei, Harry. E me desculpe. É que, quando eu vejo você, eu a vejo. E dói lembrar do que eu perdi. A voz de Nigel, um murmúrio suave no fundo da mente de Harry, interveio. Aprofunde-se, mestre Harry. Há mais coisas escondidas. Delicadamente faça-as vir à tona. Harry respirou fundo, sua voz suavizando. Conte-me sobre ela, tia Petúnia. Sobre minha mãe. Como ela era de verdade. Petúnia olhou para Harry, seus olhos agora um poço de lágrimas não derramadas. Ela era brilhante, Harry. Cheia de vida e risos. Mas ela também era diferente. E essa diferença criou uma barreira entre nós. Harry, encorajado pela abertura de Petúnia, perguntou gentilmente. Diferente por causa da magia dela? Petúnia assentiu com a cabeça, sua expressão um mosaico complexo de tristeza e nostalgia. Sim, por causa da magia dela.
Era um mundo no qual eu não podia entrar, um dom que eu não podia compartilhar. E quando ela foi para aquela escola, foi como se eu tivesse perdido minha irmã. A voz de Nigel era um farol, guiando Harry por aquele terreno emocional. Você está criando uma ponte, Harry. Mantenha a conversa fluindo. Deixe-a se abrir. Harry insistiu, sua curiosidade sobre a mãe aumentando. E meu pai, James? O que você achava dele? O rosto de Petúnia endureceu, uma sombra percorrendo suas feições. Ele também fazia parte daquele mundo. Ele me tirou sua mãe completamente para sempre. Eu o odiei por isso. Harry então compreendeu. Não era apenas a magia que Petúnia detestava. Era a perda, a sensação de ter sido deixada para trás, primeiro pela irmã e depois pelo mundo mágico que a havia reivindicado. Seu pai, James, era a personificação desse mundo, o prego final no caixão do laço entre as irmãs. Nigel, percebendo a compreensão de Harry, acrescentou. Você está desvendando camadas de anos de ressentimento, Harry. É um processo delicado. Proceda com cuidado. Harry, com o coração apertado pela dor que sua tia havia sofrido, disse suavemente. Sinto muito, tia Petúnia. Eu nunca soube de nada disso. Sempre pensei que você simplesmente me odiava por ser diferente. O olhar de Petúnia suavizou-se ligeiramente, com um toque de arrependimento nos olhos. Eu não te odiava, Harry. Eu tinha medo. Medo do que você representava. Medo de te perder também. Harry olhou para a figura chorosa da tia, sua mente mais fria e calculista do que nunca. Percebeu que estava numa encruzilhada. Um caminho levava ao controle, a exploração da vulnerabilidade de Petúnia para seu próprio benefício. O outro, a compaixão e a compreensão, o caminho que sua mãe, Lilian, teria escolhido. Ele poderia facilmente manipular Petúnia, dobrar sua vontade à sua. Ela merecia, não é, depois de tantos anos de negligência e crueldade? Mas esse não era o caminho do filho de Lilian. Harry suspirou sua decisão clara. Deu um passo em direção a ela e a abraçou com força. Sinto muito, tia Petúnia. Sinto muito que você tenha se sentido abandonada. Petúnia enrijeceu em seus braços, o corpo tomado por anos de emoções reprimidas. Harry sentiu a resistência dela, mas a manteve firme, seu abraço um símbolo da ponte que ele tentava construir. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, seu sarcasmo habitual suavizado por uma nota de aprovação. A mestre Harry mostrando um coração tão grande quanto o de sua mãe. Uma escolha sábia, sem dúvida. Mas lembre-se, fazer as pazes com a tia Petúnia será uma tarefa semelhante a domar um testralho, desafiadora e não isenta de riscos. Harry recuou, olhando nos olhos de Petúnia, que ainda guardavam um traço do antigo ressentimento. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Precisava ser paciente, usar táticas que ressoassem com suas emoções profundamente enraizadas. Podemos conversar, tia Petúnia? Sobre a mamãe, sobre magia, sobre tudo? Perguntou Harry, com a voz misturando esperança e incerteza. Petúnia, com o rosto ainda molhado de lágrimas, hesitou. Eu não sei, Harry. É doloroso. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo a complexidade das emoções dela. Eu sei que é difícil, mas preciso saber. Precisamos nos entender melhor. Petúnia pareceu ponderar sobre as palavras dele, as muralhas que construíra ao longo dos anos mostrando rachaduras de vulnerabilidade. Finalmente assentiu lentamente, concordando relutantemente com o pedido dele. A voz de Nigel zumbia no ouvido de Harry, um lembrete da delicada tarefa que o aguardava. Lembre-se, Harry, sua abordagem deve ser sutil, porém direta. Trace paralelos entre a vida dela e a sua. Ajude-a a enxergar você não como a personificação de um mundo do qual ela foi excluída, mas como uma alma gêmea, igualmente perdida e em busca de um lugar a que pertencer. Harry sentou-se ao lado dela, escolhendo as palavras com cuidado. Tia Petúnia, você disse que também tinha medo de me perder, medo do que eu representava. Mas eu sempre fui apenas Harry, apenas um garoto que queria uma família. Petúnia desviou o olhar, um conflito de emoções estampado no rosto. Eu sei, Harry, mas o seu mundo levou a minha irmã embora. Eu não suportaria a ideia de perder você também para ele. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Petúnia desviou o olhar, um conflito de emoções estampado no rosto. Eu sei, Harry, mas o seu mundo levou a minha irmã embora. Eu não suportaria a ideia de perder você também para ele. A mente de Harry trabalhou rápido, tecendo uma narrativa que pudesse preencher a lacuna emocional entre eles. Mas esse mundo não é só magia e maravilhas, tia Petúnia. É também sobre perda e solidão. Eu perdi meus pais para esse mundo. E de certa forma perdi você, o tio Walter e o Duda também. O olhar de Petúnia voltou-se para Harry, um lampejo de compreensão em seus olhos. Harry prosseguiu, sua voz tornando-se mais firme. Eu não sou apenas filho de Lilian ou filho de Tiago. Sou seu sobrinho também. E sempre quis fazer parte desta família, em todos os sentidos. O silêncio reinou por um instante, o peso de décadas de verdades não ditas pairando no ar. O rosto de Petúnia permanecia severo, mas seus olhos revelaram um leve abrandamento, um lampejo de empatia pelo menino que crescerá sob seu teto. Petúnia finalmente falou com a voz baixa e hesitante. Eu não sabia que você se sentia assim, Harry. Pensei que você nos odiasse por como nós o tratamos. Harry balançou a cabeça. Não vou mentir, tia Petúnia. Tem sido difícil, muito difícil. Mas ódio? Não. Eu sempre só quis entender. Ser entendido. Petúnia suspirou, um suspiro longo e profundo que pareceu liberar anos de emoções reprimidas. Harry, eu não sei se algum dia conseguirei entender o seu mundo. Mas talvez eu possa tentar entender você. Foi uma pequena concessão, mas Harry sabia que era significativa. Ele sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. É tudo que peço, tia Petúnia. É tudo que sempre quis. A voz de Nigel zumbia no ouvido de Harry, um toque de sua habitual secura retornando. Muito bem, mestre Harry. Você navegou pelas águas traiçoeiras da política familiar com a habilidade de um diplomata experiente.
Ignorando a inteligência artificial tagarela, Harry, com a mente fervilhando de pensamentos e estratégias, voltou-se para a tia Petúnia. Seu dedo brilhou sutilmente com o suave fulgor de um feitiço Lumos, uma demonstração de magia simples, porém eficaz. Os olhos de Petúnia se arregalaram em espanto, uma mistura de medo e fascínio estampada em seu rosto. Como? Perguntou ela, a voz quase num sussurro. Harry balançou a cabeça, fingindo confusão e inocência. Eu não sei. Simplesmente aconteceu. Como se eu sentisse que podia fazer isso. Suas palavras foram escolhidas com cuidado, com o objetivo de intrigar em vez de alarmar. Petúnia, com a expressão no mosaico complexo de emoções, parecia estar à beira de uma revelação. É como a sua mãe murmurou com um olhar distante. Harry pressentiu uma abertura, uma fenda na armadura que ela construíra ao longo dos anos. Petúnia, pela primeira vez, parecia considerar a possibilidade de entrar no mundo ao qual lhe fora negado na infância, um mundo para o qual Harry, seu sobrinho, estava inadvertidamente lhe oferecendo uma chave. No entanto, o caminho à frente estava repleto de desafios. Petúnia não era uma criança ingênua que se deixaria influenciar facilmente por uma simples demonstração de magia. Seus anos de amargura e suas convicções fortes e arraigadas sobre o mundo mágico não ruiriam da noite para o dia. Harry sabia que precisava agir com cautela, tecendo uma narrativa que apelasse para suas emoções mais profundas, ao mesmo tempo que minimizava estrategicamente os elementos que poderiam reacender seus medos e preconceitos. Lembre-se, mestre Harry, a voz de Nigel ecoou em sua mente, a sutileza é sua aliada. Você está lidando com anos de crenças arraigadas e mágoas. É como tentar preparar uma poção delicada em um caldeirão que ferve de ressentimento há décadas. Harry assentiu levemente, reconhecendo o conselho de Nigel. Voltando sua atenção para a tia, disse baixinho, quero saber mais sobre isso. Sobre a mamãe, sobre a magia. Mas preciso da sua ajuda, tia Petúnia. Petúnia hesitou, o olhar oscilando entre Harry e a fraca luz em seu dedo. Estava claramente dividida, o desejo de compreender em conflito com a aversão que nutria há tempos. Por fim, suspirou, um som que parecia carregar o peso de sua luta interna. Eu não sei, Harry. É um assunto delicado. Sua mãe e eu, éramos diferentes. Harry balançou a cabeça com uma firmeza gentil na voz. Você não era diferente, tia. Era a primeira vez que ele usava um termo tão carinhoso para ela, e Petúnia se encolheu visivelmente, pega de surpresa. Vocês eram irmãs. E sangue mágico corre nas suas veias também. Seu sangue corre nas minhas veias. Como poderíamos ser diferentes? O rosto de Petúnia era uma máscara de conflito, seus olhos cintilando com um turbilhão de emoções. Ela abriu a boca, depois a fechou, lutando com as palavras que se recusavam a sair. Finalmente desviou o olhar, sua voz quase inaudível. Não é a mesma coisa, Harry. A magia, ela nos separou. Harry inclinou-se para frente com a voz sincera. Mas isso não precisa nos separar, tia. Podemos aprender um com o outro. Talvez haja mais na magia do que você pensa. Talvez haja mais em mim. Petúnia encontrou o olhar dele, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Harry, eu não entendo tudo isso. Foram anos tentando esquecer, tentando deixar tudo para trás. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, uma mistura de encorajamento e estratégia. Agora, mestre Harry, a oportunidade está quente. Ataque com precisão. Mostre a ela a magia, mas de uma forma familiar e reconfortante. Harry assentiu mentalmente, seguindo o conselho de Nigel. Estendeu a mão, deixando o brilho do Lumos aumentar. Olha, tia, isso não é escuro nem assustador. É só luz. Mamãe também conseguia fazer isso. Talvez você também consiga. Os olhos de Petúnia se arregalaram ao ver o brilho, um misto de medo e curiosidade se misturando em sua expressão. Eu não posso fazer isso, Harry. Eu não sou como sua mãe. Eu não sou. Harry interrompeu gentilmente. Mas você é como ela em tantos aspectos. Você é irmã dela. E talvez, de certa forma, você também possa ser mágica. Não com feitiços ou varinhas, mas com compreensão, com aceitação da parte dela que ainda vive em mim. Petúnia olhou para Harry, com uma mistura complexa de ceticismo e saudade nos olhos. Não sei se consigo, Harry. Já faz tanto tempo e tanta coisa aconteceu. Dê uma chance, tia Petúnia, insistiu Harry suavemente. Por mim, pela mamãe e por você. Vamos descobrir isso juntos. Não precisa ser um mundo à parte. Pode ser um mundo compartilhado. Petúnia hesitou, uma guerra silenciosa travada dentro dela. Finalmente soltou um suspiro profundo e resignado. Tudo bem, Harry. Podemos tentar. Mas eu não posso prometer nada. Harry assentiu com a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. É tudo que peço. Uma chance de tentar. Capítulo 17. Nos dias seguintes, Harry iniciou conversas com a tia Petúnia, conduzindo-as cuidadosamente para o passado que compartilhavam. Cada história que Petúnia contava era como um fio, tecendo uma tapeçaria de memórias, tanto dolorosas quanto preciosas. Harry ouvia atentamente, sua mente trabalhando a todo vapor, manipulando o fluxo da conversa para criar uma narrativa que ressoasse com suas emoções profundamente reprimidas. O processo era como cuidar de uma planta delicada, fornecendo apenas a quantidade certa de água e luz solar para fazê-la florescer sem sufocá-la. Petúnia, inicialmente relutante, viu-se atraída pelo passado, revivendo a emoção e a esperança de sua infância. Ao compartilhar histórias sobre ela e Lilian, sua voz vacilava, oscilando entre a nostalgia e a dor. Harry notou uma mudança nela, um abrandamento, como se uma parte dela, há muito enterrada, estivesse lentamente sendo ressuscitada. No entanto, era um equilíbrio frágil. Sempre que a conversa se aproximava demais do mundo mágico, Petúnia se retraía, erguendo suas antigas defesas como muralhas. Harry sabia que precisava agir com cautela, guiando-a gentilmente sem pressioná-la demais. Era uma dança mental que exigia precisão e empatia. A voz de Nigel, sempre presente na mente de Harry, ofereceu orientação temperada com seu sarcasmo característico. Mestre Harry, você está jogando xadrez emocional.
Cada movimento deve ser deliberado, cada palavra uma peça cuidadosamente escolhida. E lembre-se, o objetivo não é o checkmate, mas a compreensão. Harry levou o conselho de Nigel a sério, usando suas recém-adquiridas habilidades em oclumência para avaliar as reações de Petúnia e ajustar sua abordagem de acordo. Ele se tornou hábil em ler as nuances em sua voz e expressões, aprendendo quando insistir e quando recuar. Lembre-se, mestre Harry, você não está apenas moldando a percepção dela sobre o passado, Nigel lembrou. Você está remodelando a compreensão dela sobre o presente e, por extensão, a visão que ela tem de você. Com o passar dos dias, os esforços de Harry começaram a dar frutos. Petúnia começou a se abrir mais, suas histórias se tornando menos reservadas e mais reflexivas. Ela falou sobre a primeira demonstração de magia de Lilian, sua própria mistura de admiração e inveja, e o crescente distanciamento que se instaurou à medida que envelheciam. No entanto, a verdadeira revelação aconteceu inesperadamente numa noite. Enquanto Harry e Petúnia estavam sentados na sala de estar pouco iluminada com uma rara tempestade lá fora, a voz de Petúnia assumiu um tom melancólico. Eu me lembro do dia em que Lilian recebeu sua carta de Hogwarts, disse ela com um olhar distante. Eu fiquei com tanta inveja. Eu também queria ser especial. Harry, percebendo o momento crucial, respondeu suavemente. Você é especial, tia Petúnia. Sempre foi. Só que de maneiras diferentes. Petúnia olhou para ele, seus olhos examinando seu rosto. Você realmente acredita nisso, Harry? Sim, eu sei, disse Harry sinceramente, com o coração apertado pelo peso do momento. Você teve que ser forte de maneiras que a mamãe nunca precisou. Você teve que enfrentar um mundo sem magia, e isso exige um tipo diferente de coragem. Os olhos de Petúnia se encheram de lágrimas e pela primeira vez, Harry vislumbrou a vulnerabilidade que ela havia escondido por tanto tempo. Eu sempre tive medo, admitiu ela com a voz embargada. Medo de ser deixada para trás, de ser esquecida. Harry estendeu a mão e segurou a dela. Você nunca foi esquecida, tia Petúnia. Nem pela mamãe, nem por mim. Somos família, e isso significa muito. Enquanto Petúnia relatava suas memórias, a mente de Harry já fervilhava de planos. A revelação de suas emoções, seus medos e sua inveja há muito reprimida do mundo mágico lhe oferecia uma oportunidade. Ele percebeu que, para tirar proveito dessa situação, precisava elaborar uma estratégia que se alinhasse com a recém-descoberta abertura de Petúnia e, ao mesmo tempo, impulsionasse seus próprios objetivos. É hora de aprimorar minhas habilidades, pensou Harry. Preciso visitar o beco diagonal com a tia Petúnia. Preciso reunir os utensílios para poções. Não posso comprar uma varinha ou uma vassoura antes de começar em Hogwarts, mas ainda posso me preparar. Ele sabia que só tinha alguns meses antes de Hogwarts, e cada momento contava. Enquanto Harry ponderava seus próximos passos, uma série de notificações de Nigel soou em sua mente na forma de missões. As notificações diziam: Missão, Laços Mágicos. Objetivo, convencer a tia Petúnia a acompanhá-lo ao beco diagonal. Recompensas, 30 pontos. Desbloqueie a sala virtual de criação de poções do sistema de tecnologia. Estratégia, use a empatia e a compreensão recém-adquirida para despertar a curiosidade dela sobre o mundo mágico. Missão, persuasão sutil. Missão, introduza gradualmente a ideia do mundo mágico à tia Petúnia de uma forma positiva. Recompensa, 40 pontos. Aumenta a receptividade da tia Petúnia à magia. Estratégia, compartilhar histórias das experiências mágicas de Lily, enfatizando o encanto e a beleza da magia. Missão, alquimia emocional. Objetivo, transformar o medo e o ressentimento da tia Petúnia em curiosidade. Recompensa, 50 pontos. Abre novos diálogos sobre magia e história familiar. Estratégia, desafie gentilmente as crenças dela, apresente a magia como uma ponte, e não como uma barreira entre elas. Oclumência e legilimência. Conhecimento básico e técnicas de defesa. Missão, proteger com sucesso os pensamentos de Nigel. Recompensa, 100 pontos. Harry olhou para a lista de missões que Nigel lhe havia fornecido com uma empolgação palpável. Essas missões ofereciam-lhe uma maneira de aprimorar seu conhecimento e habilidades mágicas, cruciais para sua iminente jornada a Hogwarts. Cada missão era um degrau, construindo suas habilidades e sua compreensão do mundo bruxo. Ele percebeu que ganhar esses pontos não era apenas um jogo, mas uma parte vital de sua educação mágica. Missão, domínio dos feitiços do primeiro ano. Objetivo, dominar feitiços básicos do primeiro ano, incluindo o feitiço de levitação, o feitiço de suavização, o feitiço de criação de fogo, o feitiço de acendimento da varinha, o feitiço de destrancamento e outros. Recompensa, 5 pontos por amuleto dominado. Estratégia, estude e pratique cada feitiço com diligência, concentrando-se nos movimentos da varinha e nos encantamentos. Missão, fundamentos de defesa contra as artes das trevas. Objetivo, obter uma compreensão básica de defesa contra as artes das trevas com foco no tratamento de mordidas de lobisomem, na identificação e neutralização de criaturas como diabinhos, fantasmas, bruxas, vampiros e zumbis, bem como no domínio de feitiços defensivos como o feitiço de repulsão. Recompensa, 5 pontos por uma compreensão abrangente. Estratégia, realizar pesquisas aprofundadas e exercícios práticos para compreender e neutralizar essas forças obscuras. Missão, técnicas de transfiguração. Objetivo, aprender os fundamentos da transfiguração, incluindo o alfabeto e a fórmula da transfiguração. Praticar transfigurações simples como fósforo em agulha e dominar os feitiços Avifors e Flintfors. Recompensa, 5 pontos para cada transfiguração bem-sucedida. Estratégia, concentre-se em movimentos precisos da varinha e na concentração, praticando regularmente para aprimorar a habilidade e a precisão. Missão, proficiência em poções.
Objetivo: preparar poções básicas do primeiro ano, incluindo a cura para furúnculos, a poção do esquecimento, a poção herbicida e a poção Vigenveld. Recompensa: 5 pontos por cada poção preparada com sucesso pela primeira vez. Estratégia: estude receitas de poções, reúna os ingredientes corretos e pratique técnicas precisas de preparo. Missão: exploração de herbologia. Objetivo: estudar e compreender os princípios básicos da herbologia, incluindo o manuseio da armadilha do diabo, da tentáculo venenoso e de outras plantas mágicas, e aprender o feitiço Lumo Solem. Recompensa: 3 pontos por domínio de cada planta e feitiço. Estratégia: pesquise as propriedades e técnicas de manuseio de cada planta e pratique o feitiço Lumo Solem. Questão: noções básicas de astronomia. Objetivo: estudar os fundamentos da astronomia, incluindo o uso de telescópios, a compreensão de mapas lunares e estelares, o aprendizado dos nomes e movimentos das estrelas e planetas. Recompensa: 3 pontos por conhecimento aprofundado. Estratégia: faça observações noturnas e estude cartas astronômicas para obter uma compreensão abrangente. A voz de Nigel, sempre presente na mente de Harry, comentou: normalmente essas missões apareceriam quando você começasse em Hogwarts, Mestre Harry, mas você conseguiu alterar seu destino. Sua abordagem proativa desbloqueou o acesso antecipado a esse conhecimento crucial. Harry percebeu a importância dessas missões. Cada uma delas não era apenas uma oportunidade de aprendizado, mas também uma chance de construir sua base mágica antes de entrar em Hogwarts. Ele estava determinado a ganhar o máximo de pontos possível, sabendo que cada ponto representava um passo a mais para se tornar um bruxo habilidoso. Mas enquanto Harry planejava seus próximos passos, lembrou-se do desafio de convencer a tia Petúnia a visitar o Beco Diagonal. Era uma missão que exigia sutileza e compreensão. Ele precisava fazê-la se identificar com a ideia, enxergar o mundo mágico não como uma fonte de dor e exclusão, mas como uma ponte para se reconectar com seu passado perdido. Petúnia evita o assunto, pois é um tema delicado para ela, refletiu Harry. Preciso abordar isso com cuidado, usando empatia e a história compartilhada de nossa família. A voz de Nigel interveio. De fato, Mestre Harry. Sua tarefa é tecer uma narrativa que conecte as emoções dela aos seus objetivos. Use suas recém-adquiridas habilidades de manipulação com sabedoria. Lembre-se, não se trata de forçá-la a ver as coisas do seu jeito, mas sim de guiá-la para um entendimento mútuo. Harry sabia que teria um trabalho árduo pela frente. Convencer a tia Petúnia a entrar em um mundo que ela muito temia e detestava não seria tarefa fácil, mas ele estava pronto para empregar suas melhores táticas, usando a empatia e a compreensão como suas principais ferramentas. Enquanto Harry ponderava sobre sua estratégia, ele também percebeu a importância de dominar oclumência e legilimência. Proteger seus pensamentos e intenções dos outros, especialmente no mundo bruxo, seria crucial. Mestre Harry aconselhou Nigel: oclumência e legilimência não são apenas habilidades, mas necessidades no mundo em que você está prestes a entrar. Dominá-las não só o protegerá, como também lhe dará uma vantagem. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo a gravidade das palavras de Nigel. A jornada que se aproximava estava repleta de desafios, mas ele se sentia mais preparado do que nunca. Com a orientação de Nigel, sua própria determinação e as missões que o aguardavam, Harry Potter estava pronto para enfrentar o mundo bruxo, uma missão de cada vez. Harry organizou todas as missões em sua mente e então começou a planejar como convencer sua tia, Petúnia. Ele sabia que Petúnia provavelmente tinha visitado o Beco Diagonal quando Lilian recebeu sua primeira carta, talvez algumas vezes depois, mas conforme crescia, mais percebia que aquele mundo nunca seria dela. Depois da carta de Dumbledore, ela perdeu toda a esperança e nunca mais voltou lá. Preciso despertar essa empolgação nela, pensou Harry, determinado. Nigel, que observava o raciocínio de Harry, ficou parado como um galo orgulhoso vigiando seu pintinho. Preciso mudar os sonhos dela. Essa é a minha melhor opção, concluiu Harry. Ele começou a idealizar uma estratégia para reacender a chama da magia no coração de sua tia, na esperança de que isso a levasse de volta ao mundo do qual ela um dia havia se afastado. Capítulo 18. Harry então começou a pensar: não tenho pontos suficientes para comprar outro feitiço. Preciso pensar em outros métodos. Com um olhar determinado, ele entrou na biblioteca do sistema de tecnologia e começou sua pesquisa. Ele procurou livros relacionados ao sono, sonhos, ciclos REM e tudo mais, mergulhando no vasto oceano de conhecimento que o sistema oferecia. Ao ler, Harry descobriu informações fascinantes sobre a natureza do sono e dos sonhos. Ele aprendeu sobre os diferentes estágios do sono, o papel do sono REM no processamento de emoções e memórias e as teorias por trás dos nossos sonhos. Para Harry, isso era mais do que mera curiosidade acadêmica. Era uma missão para compreender a psique humana em um nível mais profundo. A voz de Nigel, sempre fonte de humor seco e intelecto afiado, ressoou na mente de Harry. Mestre Harry mergulhando no mundo dos sonhos é uma empreitada bem freudiana, se me permite dizer. Só lembre-se, a mente é um labirinto, e os sonhos são seus corredores mais intrincados. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo as palavras de Nigel. Ele sabia que manipular sonhos era uma arte complexa e delicada, que exigia sutileza e uma profunda compreensão da mente humana. Preciso alterar os sonhos dela. Essa é a minha melhor opção, pensou Harry, elaborando uma estratégia para influenciar sutilmente o subconsciente da tia Petúnia. Ele escolheu um livro intitulado A Paisagem Onírica Encantada, navegando pela mente subconsciente, e começou a ler. O texto era denso, repleto de teorias complexas sobre a formação dos sonhos, os estágios do sono e a manipulação mágica das paisagens oníricas. Harry absorveu as informações, sua mente fervilhando com as implicações e possibilidades.
Harry concentrou-se nos capítulos S que discutiam o sono REM, o estágio em que os sonhos são mais vívidos e maleáveis. Ele aprendeu sobre símbolos oníricos, a linguagem da mente subconsciente e técnicas para influenciar sutilmente a narrativa dos sonhos. Era um reino onde a imaginação e a realidade se confundiam, um reino que oferecia infinitas possibilidades. Harry então percebeu algo crucial em sua jornada para dominar as sutis artes da mente. Legilimência é muito parecido com alterar a paisagem onírica, refletiu em voz alta, conectando os pontos entre as duas práticas complexas. Nigel, sempre o companheiro observador e perspicaz, respondeu prontamente, com a voz carregada de orgulho e sabedoria. É porque é assim mesmo, mestre Harry. A legilimência altera a paisagem mental, enquanto a paisagem onírica é mais fácil de manipular, sendo mais fluida e receptiva. É como a diferença entre pintar com um pincel em uma tela em branco e desenhar em um computador com auxílio. Ambos exigem habilidade, mas o último oferece mais ferramentas e possibilidades de aprimoramento. Os olhos de Harry brilharam com compreensão e entusiasmo. Então, se eu conseguir dominar isso, poderei aprender legilimência com muito mais facilidade, concluiu ele, ansioso para se aprofundar nesse conhecimento recém-adquirido. Nigel murmurou em aprovação, seu tom refletindo uma sensação de satisfação. Correto, mestre Harry. A jornada pela paisagem mental é complexa e requer paciência e sutileza. Será um empreendimento desafiador, mas não tenho dúvidas de suas capacidades. Encorajado por Nigel, Harry pegou outro livro sobre o ciclo REM, mergulhando em seu conteúdo. O livro detalhava as complexidades do ciclo do sono, enfatizando a importância do estágio REM na formação dos sonhos e no processamento subconsciente. Explicava como o estágio REM era o campo de atuação da mente, onde emoções, memórias e desejos se entrelaçavam para criar a vívida tapeçaria dos sonhos. A mente de Harry trabalhava a todo vapor, sintetizando as informações e formulando uma estratégia para influenciar sutilmente o mundo onírico da tia Petúnia. Ele entendia que essa abordagem exigia um equilíbrio delicado. Se fosse muito explícita, poderia causar resistência ou medo. Se fosse muito sutil, poderia passar despercebida. Seu objetivo era conduzir gentilmente o subconsciente dela para uma percepção mais favorável da magia, amenizando seus ressentimentos e medos antigos. À medida que Harry se aprofundava nos estudos, a voz de Nigel era uma fonte constante de orientação, temperada com seu humor e sarcasmo característicos. Lembre-se, mestre Harry, a mente é uma fortaleza. Sua abordagem deve ser a de um diplomata habilidoso, não a de um ariete. Harry então analisou seu plano com olhar crítico, examinando cada detalhe e possibilidade. Posso usar som, visão e olfato para despertar a ideia na mente da tia Petúnia. Irei ao beco diagonal mais uma vez para coletar alguns alimentos ou itens exclusivos de lá. O olfato é um dos gatilhos mais fortes para a memória. Então posso plantar imagens sutis. Elas não podem ser muito óbvias. Talvez um desenho mal feito que se pareça com o beco diagonal, mas que após uma inspeção mais detalhada, não tenha nada a ver com ele. E quando ela finalmente dormir, usarei o feitiço mufliato nela. Nigel, observando os pensamentos de Harry, interveio com sua habitual mistura de sagacidade e sarcasmo. Mestre Harry, lembre-se, a mente humana não é uma tela para ser pintada à vontade. Ela exige uma abordagem mais sutil. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo as palavras de Nigel. Ele compreendia a complexidade do que estava tentando fazer. Influenciar o subconsciente de alguém era uma arte delicada, que exigia uma profunda compreensão da psique humana. Mas como faço para que ela se identifique com a ideia de magia sem que isso fique óbvio? Perguntou Harry em voz alta. A resposta de Nigel foi uma mistura de encorajamento e cautela. É como andar na corda bamba, mestre Harry. Você precisa equilibrar sutileza e eficácia. Suas táticas devem ser habilmente disfarçadas, entrelaçadas no tecido da vida cotidiana de forma tão imperceptível que passem despercebidas. Harry refletiu sobre o conselho de Nigel. Precisava de um plano que fosse ao mesmo tempo complexo e discreto. Decidiu começar com algo simples, trazer do beco diagonal itens únicos, mas não obviamente mágicos. Coisas que despertassem a curiosidade da tia Petúnia sem alarmá-la. O segredo está nos detalhes, refletiu Nigel. Um leve aroma exótico, um vislumbre de um objeto peculiar. Essas pequenas coisas podem plantar sementes de admiração até nas mentes mais céticas. Harry abriu um caderno no sistema de tecnologia, anotando meticulosamente seu plano de várias etapas. Seu primeiro objetivo era comprar sorvete e chocolates não mágicos no beco diagonal. Ele esperava que esses itens despertassem memórias adormecidas na tia Petúnia, especialmente se ela os tivesse provado em suas visitas anteriores. Compreendendo a natureza tradicional da Grã-Bretanha mágica, Harry estava confiante de que as receitas e os sabores permaneceriam inalterados ao longo dos anos, servindo como um gatilho nostálgico. O próximo item da lista era o desenho. Harry imaginou criar uma imagem em 3D que de um ângulo se assemelhasse ao beco diagonal, mas que vista diretamente, parecesse algo completamente diferente. Era uma tarefa desafiadora, mas com a ajuda do sistema de tecnologia e alguns pontos deduzidos, Nigel criou a imagem que Harry precisava replicar. Esse desenho era um engano inteligente, um enigma visual que implantaria sutilmente a imagem do beco diagonal no subconsciente de Petúnia, fazendo-a acreditar que era fruto de sua própria imaginação. A terceira e mais crucial parte do seu plano envolvia o uso do feitiço mufliato na tia Petúnia enquanto ela dormia. Isso garantiria silêncio absoluto ao seu redor, permitindo que Harry influenciasse sutilmente seus sonhos sem qualquer perturbação externa. Era uma jogada ousada, que exigia precisão e um profundo conhecimento da mente subconsciente.
Com o plano traçado à sua frente, Harry sentou-se na cama, absorto em pensamentos sobre os detalhes do desenho. Tinha que ser perfeito, um truque visual que cativaria a atenção de Petúnia, conduzindo sua mente por um caminho repleto de indícios de magia e encantamento. O desenho, quando visto de um ângulo específico, mostrava as ruas movimentadas do beco diagonal, as lojas e os bruxos vividamente retratados com detalhes impressionantes. Contudo, quando Petúnia segurasse o papel, a imagem se transformaria em uma pitoresca cidadezinha inglesa, sua magia habilmente oculta. A voz de Nigel, com seu humor característico, ecoou na mente de Harry. Uma ilusão magistral, Mestre Harry. É como criar uma chave de portal que só funciona quando vista da perspectiva correta. Muito inteligente. Harry sorriu, reconhecendo a aprovação de Nigel. Ele sabia que a formação da paisagem mental era um processo longo e complexo, que exigia paciência e sutileza. Não podia apressá-lo. Cada passo tinha que ser cuidadosamente calculado para garantir o sucesso. Nas semanas seguintes, Harry executou seu plano com meticulosidade. Começou trazendo sorvete e chocolates do beco diagonal, oferecendo-os casualmente à tia Petúnia durante as refeições. Observou-a atentamente, notando suas reações. A princípio, ela se mostrou indiferente, mas gradualmente, Harry percebeu uma mudança. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, um toque de nostalgia em seus olhos. Estava funcionando. O desenho foi o próximo passo. Harry o colocou estrategicamente na sala de estar, garantindo que chamasse a atenção de Petúnia. Ele a observou à distância, notando como ela semicerrava os olhos para a imagem, com a curiosidade aguçada. Quando ela finalmente pegou o papel, a mágica do desenho em 3D fez efeito. As ruas movimentadas do beco diagonal se transformaram perfeitamente em uma pitoresca cidade inglesa. A expressão de Petúnia era de confusão e intriga, exatamente o que Harry esperava. Todas as noites, Harry lançava o feitiço Mufliato sobre a tia Petúnia enquanto ela dormia. Ele sabia que a influência que exercia sobre os sonhos dela era sutil, plantando sementes de admiração e curiosidade sobre o mundo mágico. Ele criava paisagens oníricas encantadoras, porém ambíguas, deixando espaço para que a imaginação dela preenchesse as lacunas. Capítulo 19. Com o passar dos dias, Harry percebeu as mudanças sutis na tia Petúnia. Ela começou a fazer perguntas, com um tom de curiosidade em vez de desdém. Esses chocolates, Harry, onde você os comprou? Eles me lembram algo que não consigo identificar. Harry sabia que o momento era crucial. Ele precisava agir com cautela, equilibrando-se na tênue linha entre a verdade e o engano. Revelar demais sobre o mundo mágico poderia destruir a frágil ponte que estava construindo com a tia Petúnia. Contudo, ele precisava atiçar a curiosidade dela, guiá-la gentilmente para que aceitasse a existência do mundo do qual sua irmã fizera parte. Com voz pausada, Harry respondeu: tem uma lozinha perto da biblioteca, tia Petúnia. Eu sei que a senhora gosta de comer algo doce depois dos seus espetáculos, e eu tenho ganhado um dinheirinho com as tarefas que faço para os vizinhos. Então queria comprar algo gostoso para a senhora. Essa declaração serviu a vários propósitos. Demonstrou a consideração de Harry e sua recém-descoberta independência, com a esperança de que o tornasse ainda mais querido pela tia. Também sugeriu sutilmente que ele estava investindo seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho árduo, em algo que traria alegria para casa. Um gesto que visava suavizar a aparência muitas vezes rígida de Petúnia. Harry acrescentou, fingindo incredulidade, embora o dono da loja seja um pouco estranho. Ele afirma que os consegue de um mundo mágico. Consegue imaginar? Ele deu uma risadinha, fazendo a história parecer um conto fantasioso, absurdo demais para ser verdade. A reação de Petúnia foi instantânea. Seus olhos se arregalaram, uma enxurrada de emoções cruzando seu rosto. A combinação dos chocolates, do desenho, dos aromas familiares e agora da história de Harry havia desencadeado uma avalanche de lembranças. Harry observou enquanto ela parecia conectar os pontos. Sua mente visivelmente atordoada pela repentina avalanche de memórias há muito reprimidas de sua primeira visita ao beco diagonal. Nigel, observando a cena com seu humor seco de sempre, sussurrou na mente de Harry: muito bem, mestre Harry. Você preparou o terreno com maestria. Agora, observe o desenrolar da peça. As mãos de Petúnia tremeram levemente enquanto ela pegava um dos chocolates. Mundo mágico, murmurou ela, quase para si mesma. Já faz tanto tempo. Harry fingiu estar ocupado limpando, dando-lhe espaço para processar seus pensamentos. Ele sabia que aquele era um momento delicado, um ponto de virada em seu relacionamento. As lembranças do beco diagonal, do mundo mágico que ela vislumbrara uma vez, estavam ressurgindo, desafiando suas crenças e ressentimentos antigos. Conforme a noite avançava, Petúnia parecia absorta em pensamentos, seus comentários afiados e olhares críticos habituais notavelmente ausentes. Harry percebeu uma oportunidade e decidiu conduzir a narrativa com delicadeza. Tia Petúnia, começou ele cautelosamente, você já esteve em algum lugar que parecia diferente? Um lugar onde as regras comuns não pareciam se aplicar? Petúnia olhou para ele com uma expressão que misturava nostalgia e conflito. Por que você pergunta isso, Harry? Eu vi um bar, começou Harry, com a voz cuidadosamente calculada para despertar o interesse de Petúnia. É estranho, sabe? Todo mundo passa por ele como se nem existisse, mas eu não consigo evitar me sentir atraído por ele. É como se escondesse algo mágico. Sua escolha de palavras foi deliberada, planejada para evocar memórias e despertar curiosidade. A expressão de Petúnia franziu ainda mais a testa ao ouvir o nome do bar. Harry quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, as lembranças do caldeirão furado, a porta de entrada para o beco diagonal e o mundo mágico ressurgindo. Ele sabia que aquele era um momento crucial. Precisava agir com cautela, equilibrando a verdade com a narrativa que estava construindo. Sua primeira reação foi protetora, a resposta instintiva de alguém que passou anos se protegendo do próprio mundo ao qual Harry se referia.
Harry, você deveria ficar longe de lugares assim, disse ela, com a voz carregada de uma mistura de medo e autoridade. No entanto, Harry percebeu um lampejo de algo mais em seus olhos, um anseio, uma curiosidade que estava adormecida há muito tempo. Ele decidiu insistir, gentilmente, mas com firmeza. Mas tia Petúnia, não é estranho que só eu pareça notar isso? É como se estivesse me chamando. Petúnia respirou fundo, e Harry pôde ver a luta interna estampada em seu rosto. Finalmente ela falou com a voz mais suave, quase melancólica. Aquele lugar é especial, Harry. Ela fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. Aquela é a entrada para a Grã-Bretanha Mágica, um mundo escondido das pessoas comuns. Harry fingiu surpresa, embora por dentro estivesse calculando seu próximo passo. Grã-Bretanha Mágica? Tipo onde a mamãe foi? Sua pergunta era inocente à primeira vista, mas carregada de implicações. O olhar de Petúnia oscilou com uma mistura de emoções. Sim, Harry. Sua mãe fazia parte desse mundo. E você também, de certa forma. Harry assentiu lentamente, fingindo absorver a nova informação. Na realidade, ele já estava vários passos à frente, pensando em como usar essa revelação a seu favor. Tia Petúnia, você já esteve lá? Nessa Grã-Bretanha Mágica? Petúnia hesitou, depois assentiu com relutância. Uma vez, há muito tempo, quando sua mãe descobriu que era uma bruxa. Sua voz se perdeu, carregada de memórias não ditas. Aproveitando a oportunidade, Harry se inclinou para frente, sua voz suave, mas insistente. Como foi, tia Petúnia? Pode me contar? Os olhos de Petúnia se turvaram com as lembranças, e ela começou a falar com uma voz distante. Era diferente de tudo que eu já tinha visto. Havia lojas vendendo todo tipo de coisa estranha e maravilhosa. Pessoas de túnicas, falando sobre feitiços e poções. Harry ouviu atentamente, assentindo com a cabeça e encorajando-a a continuar. Enquanto ela falava, ele podia ver as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos começando a ruir, a dor e o ressentimento dando lugar a uma fascinação relutante. Ele sabia que precisava insistir mais. Parece incrível, tia Petúnia. Você acha que eu também conseguiria ver? Com você? A resposta de Petúnia pairou no ar, uma única palavra carregada de décadas de emoções e memórias reprimidas. Talvez. Foi uma pequena concessão, uma rachadura no muro que ela havia construído ao seu redor, mas para Harry, foi uma vitória significativa. Era a abertura pela qual ele vinha trabalhando, um vislumbre de possibilidade em um mundo que de outra forma seria inacessível. O coração de Harry disparou de emoção, mas ele sabia que era melhor não demonstrar. Chega disso, interrompeu Petúnia bruscamente, retomando sua postura severa de sempre. Termine de lavar a louça e vá para o seu quarto. Sua voz era firme, não deixando espaço para mais discussões. Enquanto Harry obedientemente se voltava para a louça, a voz de Nigel ecoava em sua mente, uma mistura de cautela e encorajamento sutil. Muito bem, mestre Harry. Mas tenha cuidado. Você abriu uma porta, mas se insistir demais, ela pode se fechar na sua cara. Harry assentiu para si mesmo enquanto lavava os pratos. Nigel tinha razão, a natureza delicada da conversa exigia sutileza e paciência. Ele precisava ser estratégico, tecendo sua influência como uma aranha tecendo sua teia, com cuidado, metodicamente, garantindo que cada fio estivesse no lugar certo. Nos dias seguintes, Harry observou a tia Petúnia atentamente, procurando sinais de que seu plano estava surtindo efeito. Ela parecia mais contemplativa do que o normal, frequentemente olhando para o vazio, perdida em pensamentos. Era evidente que as lembranças do mundo mágico estavam despertando algo dentro dela, mas Harry sabia que precisava ser cauteloso na forma como abordaria o assunto. O conselho de Nigel foi inestimável durante esse período. Você precisa fazê-la enxergar a magia não como algo a ser temido ou ressentido, mas como um mundo de maravilhas e possibilidades, mestre Harry. Um mundo do qual ela também pode fazer parte, ainda que indiretamente através de você. Certa noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, Harry mencionou casualmente um livro que o tio maluco da loja de chocolates lhe dera. É sobre uma escola para bruxos e bruxas. Hogwarts é assim que se chama. Consegue imaginar frequentar uma escola dessas, tia Petúnia? Os olhos de Petúnia brilharam com uma mistura de emoções, surpresa, nostalgia e um toque de tristeza. Hogwarts, repetiu ela suavemente, a voz quase num sussurro. Lilian estudou lá. Harry inclinou-se para frente, pressentindo uma oportunidade. Ela deve ter vivido aventuras incríveis lá. Gostaria de poder ver isso ao menos uma vez. O olhar de Petúnia encontrou dele e por um instante, Harry vislumbrou um lampejo da jovem que ela fora um dia, cheia de sonhos e aspirações. Antes que o mundo da magia se tornasse uma fonte de dor e ressentimento. É um lugar lindo, disse ela baixinho, com a voz carregada de uma tristeza que falava de oportunidades perdidas e desejos não realizados. A estratégia de Harry estava funcionando. Ele estava, lenta mas seguramente, tecendo uma narrativa que fazia o mundo mágico parecer menos uma ameaça e mais um sonho perdido. Uma oportunidade desperdiçada que ela podia vivenciar indiretamente através dele. Até que num domingo tudo mudou. Petúnia parecia estranha, seu comportamento estoico habitual substituído por uma mistura de excitação e medo. Vista-se, Harry, disse ela com a voz um pouco trêmula. Vamos sair. Harry, intrigado com a súbita mudança de comportamento dela, obedeceu sem questionar. Capítulo 20. Até que num domingo tudo mudou. Petúnia parecia estranha, seu comportamento estoico habitual substituído por uma mistura de excitação e medo. Vista-se, Harry, disse ela com a voz um pouco trêmula. Vamos sair. Harry, intrigado com a súbita mudança de comportamento dela, obedeceu sem questionar. Harry hesitou, sem saber o que pensar daquela mudança repentina. Vestiu-se rapidamente, escolhendo suas melhores e mais simples roupas. Descendo as escadas, encontrou Petúnia à sua espera, vestida com mais elegância do que jamais a vira. Seu traje não era extravagante, mas de uma simplicidade elegante.
Seus cabelos ruivos que lhe lembravam os de sua mãe e seus olhos verdes, semelhantes aos seus, conferiam-lhe uma aura de elegância que ele não havia notado antes. Desde a partida de Vernon, Petúnia estava mais atenta à sua dieta e à sua forma física, o que se refletia em seu porte atlético. Harry não pôde deixar de reconhecer sua beleza, uma qualidade ofuscada por anos de expressões severas e palavras ásperas. Enquanto se preparavam para partir, Petúnia estendeu a mão e pegou a de Harry, um gesto tão estranho e inesperado que enviou uma onda de calor por todo o corpo dele. A sensação incomum do toque dela despertou uma enxurrada de emoções dentro dele. Ele a olhou, vendo-a sob uma nova luz, quase como se estivesse vislumbrando a jovem mulher que ela fora antes de a vida ter endurecido. O destino deles permanecia um mistério enquanto caminhavam em silêncio. A mente de Harry fervilhava de possibilidades. Será que ela o estava levando para o beco diagonal? Ou para algum outro lugar completamente diferente? A incerteza o deixava apreensivo, seus pensamentos oscilando entre a esperança e a cautela. Enquanto caminhavam, a voz de Nigel ecoava na mente de Harry, carregada de sua habitual mistura de sarcasmo e perspicácia. A mestre Harry, parece que estamos embarcando em uma jornada bastante inesperada. Será que a querida tia Petúnia não sabe o que a levou a tomar uma atitude tão surpreendente? Harry, mantendo a compostura, respondeu em silêncio. Tenho trabalhado nela, Nigel. Talvez esteja dando resultado. Ou talvez seja uma armadilha. Uma preocupação válida, acrescentou Nigel. Mas lembre-se, cada passo nessa dança de manipulação é uma aposta. Esteja preparado para se adaptar conforme a música muda. O passeio os levou pelas ruas familiares de Little Vingen, com Petúnia segurando a mão de Harry com firmeza. Era uma experiência surreal para Harry, caminhar lado a lado com sua tia, que sempre mantivera uma rígida distância de indiferença e muitas vezes, hostilidade em relação a ele. Finalmente Petúnia quebrou o silêncio. Harry, o que vou te mostrar agora é algo que mantive escondido por muito tempo. É parte do mundo da sua mãe. O coração de Harry deu um salto ao ouvir as palavras dela. Era isso, o momento para o qual ele vinha trabalhando estrategicamente. Ele precisava agir com cautela, para garantir que qualquer revelação que Petúnia estivesse prestes a compartilhar não fechasse a porta que ele vinha abrindo aos poucos. Logo chegaram a um ponto de ônibus, o mesmo com o qual Harry se familiarizara nas últimas semanas. Embarcaram em silêncio, viajando em direção a Londres, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A viagem foi silenciosa, o ar carregado de uma expectativa não expressa. Ao chegarem a Londres, Petúnia conduziu Harry pelas ruas movimentadas com um passo decidido que ele raramente vira nela. Por fim, pararam diante do caldeirão furado, cuja fachada antiga e discreta se integrava perfeitamente aos edifícios ao redor. Olhando para o bar, Petúnia suspirou profundamente, um som tão carregado de emoção que parecia carregar o peso de anos. Segurando firmemente a mão de Harry, ela deu um passo à frente e entrou no bar. O coração de Harry batia forte no peito. Ele frequentemente pedia a Tom, o dono, que abrisse o caminho para o beco diagonal para ele. Se Tom o reconhecesse, isso poderia desvendar a narrativa meticulosamente elaborada que ele havia construído para sua tia. Mas para sua total surpresa e alívio, Tom estava tão absorto em admirar Petúnia que nem percebeu Harry. Quando Petúnia pediu, poderia ser um cavalheiro e abrir o caminho por favor? Tenho assuntos a tratar no beco diagonal. Tom assentiu fervorosamente e atendeu ao pedido, brandindo sua varinha para revelar a passagem secreta. Enquanto atravessavam a parede de tijolos magicamente oculta, Petúnia respirou fundo, absorvendo as vistas e os aromas da movimentada rua mágica. Senti falta disso, murmurou mais para si mesma do que para Harry, mas ele ouviu cada palavra. Harry, com a mente a mil, sabia que precisava agir com cautela. Era um território desconhecido, uma dança delicada entre realidade e engano, onde um passo em falso poderia destruir o frágil laço que estava construindo com sua tia. Ao mesmo tempo, Nigel relatou à mente de Harry. Missão: Laços Mágicos concluída. Objetivo: convencer a tia Petúnia a acompanhá-lo ao beco diagonal. Recompensas: 30 pontos. Desbloqueie a sala virtual de criação de poções do sistema de tecnologia. Harry sentiu uma onda de entusiasmo ao concluir a missão, mas sabia que não era o momento de se concentrar nas recompensas. O estado emocional de Petúnia e a delicada situação em que se encontravam no beco diagonal eram suas prioridades imediatas. Petúnia, aparentemente movida por um sentimento de nostalgia, levou Harry diretamente à sorveteria Florian Fortescue. Ela estava visivelmente emocionada, com uma mistura de alegria e tristeza nos olhos enquanto se sentavam a uma pequena mesa. Eu costumava vir aqui com a Lillian, disse ela suavemente com um olhar distante. Ela adorava o sorvete de chocolate com framboesa. Harry a observava atentamente, percebendo a profundidade de suas emoções. Ele sabia que precisava abordar o assunto da magia com cuidado, tecendo sua narrativa de forma a fazê-la se identificar com o mundo mágico em vez de se afastar dele. Tia Petúnia, começou ele hesitante. Você já se perguntou como seria se as coisas fossem diferentes? Se você também fizesse parte deste mundo? A expressão de Petúnia endureceu ligeiramente, a menção de sua exclusão do mundo mágico era um assunto delicado. Passei anos tentando esquecer tudo isso, Harry. Não é um mundo para mim. Escolhi um caminho diferente. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo o delicado equilíbrio que precisava manter. Escolheu suas próximas palavras com cuidado, buscando apelar para o seu sentimento de perda e curiosidade. Mas você não acha fascinante, tia Petúnia? Todas essas maravilhas, essa magia, fazem parte da história da nossa família.
fazem parte de você também, de certa forma. Isso era uma aposta arriscada, uma que até fez Nigel questionar se Harry era realmente uma criança. Desde que descobriu que acessar seu cofre Potter alertaria Dumbledore imediatamente, Harry vinha sendo cauteloso. Seu plano agora dependia da possibilidade de Lily ter sua própria conta, separada da fortuna Potter. O acesso aos recursos de sua família era crucial, mas ele não podia arriscar o envolvimento de Dumbledore. Em sua mente, ele formulou um plano, que dependia da ligação de Petúnia com Lily. Enquanto estavam sentados no Florian Fortescue, a mente de Harry fervilhava de estratégias. Ele precisava ser cauteloso, tecendo suas palavras para criar uma sensação de história e perda compartilhadas. Tia Petúnia, começou Harry com um tom gentil, não consigo deixar de pensar no mundo da mamãe. Faz parte da nossa história familiar, não é? E talvez, só talvez, haja mais por trás disso do que sabemos. Harry não sabia se a família Evans tinha linhagem bruxa, mas não precisava saber. Tudo o que ele precisava fazer era convencer Petúnia o suficiente para que ela duvidasse. Isso bastava. Petúnia lançou um olhar para Harry, seus olhos refletindo uma mistura de curiosidade e desconforto. Você está insinuando que Lily talvez não tenha sido a única com sangue mágico em nossa família? Harry, reconhecendo o momento crucial da conversa, inclinou-se para frente, sua voz uma mistura de sinceridade e inocência calculada. Exatamente, tia Petúnia. O dono daquela lozinha falou sobre abortos, pessoas que nascem em famílias mágicas, mas sem habilidades mágicas. Às vezes, elas deixam o mundo bruxo para viver entre os trouxas. É possível que a história da nossa família com a magia seja mais antiga do que imaginávamos. A reação de Petúnia ao termo aborto foi quase visceral, um leve desconforto diante do rótulo que poderia lhe ser atribuído. Se a teoria de Harry tivesse algum fundamento, significaria que ela também fazia parte da linhagem mágica, ainda que de forma não mágica. Essa revelação pareceu perturbá-la, desafiando sua antiga percepção de seu lugar no mundo. Nigel, observando a conversa com seu característico distanciamento analítico, sussurrou na mente de Harry: cuidado, mestre Harry. Você está pisando em terreno delicado. A ideia de ser um aborto pode não ser bem recebida por ela. É como ser um par em ambos os mundos. Harry assentiu mentalmente com o conselho de Nigel, ciente da delicadeza do assunto. Quer dizer, tia Petúnia, isso não muda quem somos, disse ele cautelosamente. Mas pode nos ajudar a entender melhor a história da nossa família. E quem sabe, talvez haja algo neste mundo que possa nos ajudar na nossa própria história. Petúnia, absorta em pensamentos, mexia lentamente o chá, sua mente visivelmente tentando compreender as implicações. Suponho que não haja mal nenhum em aprender um pouco mais, admitiu após uma longa pausa. Mas Harry, precisamos ser cautelosos. Este mundo não é como o nosso. Há perigos que talvez não compreendamos. Harry, percebendo a crescente aceitação dela, sentiu uma faísca de esperança. Concordo, tia Petúnia. Seremos cuidadosos. Eu só sinto que há uma parte da vida da mamãe com a qual quero me conectar. E talvez, de alguma forma, seja uma parte de nós também. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.